Graça e paz a todos os nossos amados amigos aqui do Evangelho, canal Evangelho da Hora. Estamos aqui nesse canal do YouTube, que você possa curtir, compartilhar, comentar, participar conosco. Vamos trazer hoje um estudo, uma mensagem. A pergunta é: por que Deus é luz? Esta pergunta surgiu a partir de uma lembrança, esse sermão a partir de uma lembrança que eu tive da minha mãe. Quando eu era criança, eu perguntei à minha mãe: quem é Deus? E minha mãe respondeu: Deus é luz. Eu me lembrando disso, eu ainda muito criança, muito jovem, talvez 6 anos, 5 anos de idade, mas essa pergunta, essa resposta ficou marcada. Eu queria trazer esse texto, que está em 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João, capítulo 1, verso 5, diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Esse versículo nos deve levar a pensarmos sobre esta afirmação: Deus é luz. E cada um de nós poderíamos trazer alguns comentários a esse respeito, e eu quero trazer 3 aspectos do porquê João faz esta afirmação: Deus é luz. Mostrando, segundo a percepção, segundo o ângulo, o conhecimento que havia na época, e diante dos ouvintes, da sua época. Em primeiro lugar, quando ele afirma que Deus é luz, e também podemos afirmar isto pelo primeiro motivo que eu exponho: Deus, ou em Deus, ele é luz. Por quê? Porque em Deus há total percepção das coisas. O homem deixa de ser cego, o homem deixa de viver sem perceber as coisas. Como assim? Porque aonde a luz surge, a gente começa a ver algo. Não tem coisa mais linda do que alguém que não consegue ver e de repente chega a luz. No amanhecer do dia, por exemplo, quando está tudo escuro, uma escuridão total, faltou energia, está tudo apagado, aí alguém acende, às vezes, uma mera lamparina, uma vela ou uma lanterna, algo que faça mostrar e revelar aonde nós estamos. Então, João, ele afirma que Deus é luz, porque a luz a gente não consegue ver, mas a luz, mesmo que a gente não veja a luz, mas a luz nos revela as coisas, aonde ela toca, aonde ela bate, aonde ela penetra. As próprias cores são definidas pelos cientistas como um efeito da luz. As cores, segundo a ciência, isso é perceptível por causa da luz. Então, a situação humana, a situação da natureza humana, do coração humano, das lutas, de tudo que acontece na história humana, só é perceptível a partir da luz, se nós olharmos com a luz de Deus, porque Ele é a luz que vai revelar as coisas. Deus é invisível, como a luz é invisível, mas faz o homem perceber as coisas, faz a gente ver as coisas. É a presença de Deus que esclarece, que nos dá visão da situação, da nossa situação. Sem Deus, o homem não consegue ver a situação de si mesmo, da sua alma, do seu pecado, da sua culpa, da sua natureza. O homem sem Deus, ele não consegue perceber nada que acontece diante de si, porque Deus é luz, e é somente a presença de Deus que vai conseguir abrir os nossos olhos para a gente entender, não apenas ver o físico, o material, mas entender o que está no interior da nossa própria alma, o que está se passando na nossa própria mente.
O que acontece no espiritual e no transcendental só é possível ter uma visão clara se nós tivermos esse Deus que é luz, que dá luz às coisas. Deus é invisível, a luz é invisível, mas a gente consegue, por causa dela, da presença da luz, da presença de Deus, a gente consegue perceber as coisas. Portanto, em primeiro lugar, Deus é luz, porque através de Deus, através da luz, há a percepção das coisas. A presença da luz nos faz perceber as coisas. Em segundo lugar, Deus é chamado de luz, porque a luz ela é uma fonte de orientação. Como um farol, a luz de um farol é a fonte de orientação para os marinheiros, para os navegantes, para os náufragos. A luz ela é a fonte que orienta. O próprio sol, ele orienta o homem em tudo, inclusive no cronômetro, no relógio, no tempo. Aí o sol está a pino, a luz está no alto do céu, então é meio-dia, né? Então é a primeira, mesmo sem relógio cronológico, atômico, né? Mas o ser humano sempre se baseou na luz, né? Para dizer a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília. Então, a luz, ela, pequena que ela seja, como uma estrela, os europeus eles usavam a estrela polar, a posição da estrela polar para se orientarem, navegarem. Não bastava apenas o sextante, não bastava apenas os instrumentos náuticos, mas a estrela polar e a estrela mesmo, em geral, qualquer estrela, era usada aquele pontinho de luz para orientar as pessoas. Deus é luz porque Deus orienta as pessoas. Ele é o nosso guia, Ele que nos conduz, Ele que nos mostra o caminho, Ele que nos leva. É conforme a luz que Ele é e nos orienta. O próprio nascimento do Senhor Jesus esteve uma luz, uma estrela, e conduziu aquela luz, simbolizando Deus ser luz, conduziu os magos até Jesus. O nosso caminho só é conduzido, né, verdadeiramente nas direções certas, no rumo certo, para nós tomarmos as escolhas certas na vida, a partir de nós termos Deus como a nossa luz. Não adianta querermos nós acendermos ou criarmos a nossa própria luz. O mundo conheceu alguns conceitos chamados, né, como iluminismo, né? Agora o ser humano vai ter a verdadeira luz da ciência, a luz da sabedoria, a luz clássica, a luz que vai deixar o ser humano mais tranquilo, mais pacífico. O homem não vai ter mais guerra porque chegou o iluminismo, que vai dar luminosidade à mente humana, ao caminho da humanidade. Pura lorota de quem acreditou em algum tipo de luz humana, iluminismo humano, conceitos humanos. O homem, ele só consegue acertar alguma coisa na vida quando tem Deus como sua luz, como seu guia. Por isso que Deus é luz. E em terceiro lugar, né, essa expressão Deus é luz, e o texto em si mesmo já o declara, né, como esses conceitos que eu estou falando também, né, ele declara que quando a luz chega, Deus é luz, e quando esta luz, que é Deus, chega, as trevas não podem subsistir, não podem permanecer. O texto, versículo 5, ele diz que Deus é luz, e em Deus, e nele, não há trevas nenhumas. Isso é muito forte. Eu estava pensando sobre isso. Em Deus, há total exclusão de trevas. Ele é luz, então há total exclusão de trevas. Em Deus não há mal nenhum. Em Deus não há nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de algo ruim, porque
Deus, ele é luz, então todo mal está excluído da essência de Deus, não existe nada de, como diz alguns chineses, alguns conceitos, né, o Yang Ying, que diz assim, olha, tudo que é bom tem um pouquinho de mal, e tudo que é mal tem um pouquinho de bom, e eles fazem aquele símbolo como se fosse um S, e diz assim, bota uma bolinha pretinha no meio do branco, bota uma bolinha branquinha no meio do preto, faz um S, né, e faz um círculo, e bota as duas bolinhas que na parte branca há preto, na luz há trevas, e na parte preta há branco, nas trevas há luz. Isso é mentira de Satanás, conceitos humanos. Em Deus não há trevas nenhuma, não há nenhum tipo de maldade em Deus. Deus é amor, Deus é pureza, Deus é santidade, ele é totalmente puro, ele é totalmente santo, ele é plenamente bom, plenamente bom. Não há ninguém tão bom, e o próprio Jesus Cristo disse, porque Deus é bom demais. E é interessante que nesse conceito, né, que aquele que está em Deus também não pode ter trevas nenhuma. Isso é o alvo daquele que está em Deus. É o desafio. Se Deus é luz, e quando a luz chega em mim, as trevas que há em mim têm que ser dissipadas. Se você está numa casa escura, né, e você acende uma luz, antes da luz se acender, tudo era trevas. Mas na hora que a luz se acende, todas as trevas se dissipou, todas as trevas se acabou. Então, se você estar em Deus, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se você é luz, como Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E o próprio Cristo diz, eu sou a luz. Então, ele é a fonte de luz, Deus é luz. E sendo Deus luz, e Jesus sendo a nossa luz, nos fazendo luz para este mundo em trevas, não podemos permitir que Satanás encha a nossa mente de trevas, de pensamentos impuros, ou que Satanás coloque algum tipo de trevas, de escuridão ou de obscuridade, né, no nosso coração, nenhum sentimento ruim, nenhuma amargura ou raiz de amargura, porque isso são trevas, né? E se a gente se irar, ele disse assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não pode haver, por causa da ira, não pode haver trevas na nossa vida. A ira é uma porta para as trevas. É por isso que a gente precisa entender e controlar e dominar todo o mal. Portanto, para concluirmos, por que Deus é luz? Porque em Deus há total percepção das coisas. A gente consegue ver as coisas mais claramente quando nós temos Deus. Amém? Por que Deus é luz? Porque em Deus há total orientação para a nossa caminhada aqui na Terra. Ele é o nosso guia, Ele é quem nos conduz, e nós devemos estar no caminho, porque Ele é o caminho. E por que Deus é luz? Porque em Deus há total exclusão das trevas. Em Deus não há nenhum tipo de maldade. E aquele que serve a Deus, também temos que ser luz, temos que ser santo, temos que aprender o amor, temos que aprender a pureza, temos que aprender a obedecer ao Senhor. Esse é o meu desafio. Senhor, me faz mais parecido contigo. E esse é o teu desafio. Que Deus, que é a nossa luz, esteja nos iluminando e nos fazendo ser segundo a sua imagem, a sua semelhança. A paz do Senhor a todos, no nome do Senhor Jesus.